Os melhores jogadores do Brasil que ficaram fora de cada Copa do Mundo nesse século. Com o tempo que a gente tem até a Copa, a ida do Neymar cada vez mais fica em xeque. Se ele vai conseguir chegar a um desempenho suficiente para ir para a Copa ou se o Ancelotti vai querer levá-lo, tudo isso está em discussão. E não levar grandes jogadores para a Copa é algo que acontece desde sempre por aqui. Em alguns casos, craques ficam de fora por opção técnica ou somente porque não tinham espaço. E às vezes as convocações até que foram bem justas, tendo apenas uma polêmica ou outra. E eu vou trazer sempre 3 nomes por Copa, mas antes disso, deixa eu falar do Neymar. Porque eu consigo analisar as narrativas pela minha própria opinião. Antes, pra mim, ele era titular incontestável, depois eu comecei a pensar, pro segundo tempo dá pra ele ir, agora já mais 10 minutos, enfim, o tempo tá passando e ele não tá conseguindo. Vamos lá, caiu pro Novo Horizontino e não tem mais a fase final do Paulista pra jogar. Agora olha o que falta até a Copa. Primeiro, até a convocação de março tem 3 jogos. Um contra o Vasco, que vai ser um confronto dos desesperados, pega o Mirassol no Maião e ainda tem um clássico com o Corinthians. Mas pra março, mesmo com as finais do Paulista, já era bem difícil dele ir. Agora a gente tem que entender que passado disso, ele vai ter pra convencer o Ancelotti menos de 20 jogos. Pode ser que ele tenha um bom embate contra Cruzeiro, contra Flamengo ou contra Palmeiras? Sim, pode. Agora, fora isso, tem muitos jogos que não são parâmetro, tem várias rodadas de Sul-Americana, tem fase inicial de Copa do Brasil. Isso ainda contando que o time do Santos é bem do fraco, então o Neymar tá muito mais longe da Copa do que próximo nesse momento. Se tiver 70%, ele tem que ir. Sim, concordo, mas o que o Ancelotti considera 70%? O quanto ele se empolga com o Neymar? Será que ele concorda com a nossa tese de que seja útil ter ele no banco? Até porque quem manda é ele. É óbvio que pelo fato dele ser o melhor jogador dessa geração, de ser o jogador mais habilidoso que a gente teve nos últimos 20 anos, a gente pensa que ele deve ir pra Copa, deve ter a última chance dele. Só que isso não tem que entrar na discussão. O que o Neymar pode fazer é brilhar nos jogos de maior holofote que eu citei, até porque ele não vai ter nenhuma final, que é algo mais emblemático pra jogar. E se nesses 20 jogos que faltam aí, ele participar de pelo menos 10 a 12 gols, talvez ele tenha uma chance. Isso contando que eu acho que ele vai tentar jogar todos eles, né? Até porque essa seria a maior chance. É muito tensa toda essa novela do Neymar, eu espero que aconteça o melhor pra seleção, seja com ele dentro ou com ele fora. Caso ele não vá, ele entra pra uma lista gigantesca de grandes jogadores, ou não, que ficaram fora de Copas que talvez mereciam. E a gente vai ver algumas delas nesse vídeo. Vamos voltar pra 5 Copas no passado. Copa de 2002. Fora da Copa estiveram Romário, Djalminha e Alex. Podia mandar, sei lá, 30% do talento desses caras pra uns jogadores de hoje que ia dar muito certo. Mas dito isso, vamos começar pelo Djalminha. E o Djalma foi um dos jogadores mais habilidosos que não disputaram uma Copa na história. Antes de 2002, ele no La Coruña chegou a ser campeão espanhol, mesmo que na temporada da Copa mesmo, os números deles não foram tão inflados. Em teoria, ele meio que já tava no Mundial, só que acabou que ele deu uma cabeçada no treinador dele na Espanha. Durante um treino do La Coruña, ele atingiu seu treinador e esse motivo que viralizou na época foi o suficiente para que Felipão decidisse que não ia levar ele pra Copa. Não foi o único que ficou de fora por um problema extracampo, o maior deles, o caso mais conhecido, o do Romário. É inacreditável pensar que o Baixo perdeu 2 Copas do jeito que foi, mas pelo menos essa a gente ganhou, né? O pré-Copa dele foi muito bom, mesmo já mais velho. Entre 2000 e 2002, ele meteu 134 gols em 137 jogos. O Baixo era embaçado. Na seleção também foi muito importante, tanto que na estreia do Felipão em 2001 foi o capitão. E foi também o artilheiro do Brasil na eliminatória com 8 gols em 5 jogos. Tem que respeitar. Só que aí a gente chega na convocação e o Romário se tornaria uma das maiores ausências da história da seleção em Copas. Tem a história da aeromoça. O negócio de Romário ir pra Copa? Segundo a mais língua, ele pegou uma aeromoça, né? Não, mas como é que foi a decisão lá? Tem outra história que diz que ele negou uma convocação da Copa América um ano antes e o Felipão não gostou, porém o que parece mais verídico é que o técnico escolheu por não levar. E é óbvio, ele foi muito criticado na época, até porque escolher o Ronaldo parecia ser a escolha errada. Os rebeldes ficaram fora da Copa e a família escolar estava dentro. Será que isso ia dar certo? Eu acho que deu. Vamos pro Alex. Só pra dar uma lembrança, o Felipão antes de ir pra seleção fez história no Palmeiras ganhando a Libertadores. E o Alex era um dos jogadores principais daquele time, tanto que ele era convocado constantemente. Entre as convocações de vários treinadores, o nome do Alex esteve entre os mais chamados desde a Copa da França. Mas mesmo com tudo jogando a favor, ainda mais com a concorrência do Djalminha encerrada depois da cabeçada, na lista final a escolha do Felipão foi por nomes como um jovem Kaká. E não pelo Alex. E é outro que é absurdo ter ficado fora da Copa e de não ter jogado uma Copa do Mundo na carreira, mas já eu volto pra falar mais sobre ele. Porque na Copa de 2006, olha ele aí de novo, e vamos juntar com 2 meias, Rivaldo e Diego Rivas. Assim, aqui ausências um pouco mais merecidas. É óbvio, hoje esses caras jogariam com o pé nas costas, mas naquele tempo, ambos os elencos de 2002 e 2006 tinham muitos nomes que eram muito bons, então esses caras ficarem de fora foi até normal. Nesse caso, por exemplo, a gente tá falando do meio pra frente que tinha o quadrado mágico, o caso do Diego. Eu não acho que ele teria vaga, por exemplo, mas
mas vinha de boas temporadas desde que surgiu, assim como o Robinho, que foi pra Copa. Teve seus problemas com o treinador do Porto e, juntando isso à concorrência que tinha, ele ficaria de fora do Mundial. O Rivaldo já estava mais no fim de carreira, não fez uma passagem muito boa no Milan, que foi o time que ele jogou na maior parte desse ciclo, mas se fosse por experiência, talvez dava pra ter chamado. Tava no Olympiacos, menor expressão, mas tava ganhando títulos. O próprio disse que teve mágoa por ficar de fora dessa Copa, podia tá, mas não vejo que ele poderia mudar muito aquele time, até porque do meio pra frente não era que faltava alguém, e sim que era difícil de organizar. A mesma coisa meio que vale pro Alex, mas vamos desenhar uma timeline porque é foda. Depois da Copa de 2002 que ele não foi, o Alex faz em 2003 a sua melhor temporada na carreira pelo Cruzeiro. Um ano mágico, tanto que ele mais uma vez participa do ciclo, chega a ser capitão em Copa América em 2004, até ir pro Fenerbahçe, onde o cabeça tem só uma estátua. Não vou nem dizer mais nada. Na verdade eu vou sim. Olha os números do Alex na temporada da Copa, meu Deus do céu. Na Turquia, em 43 jogos, foram 20 gols e 26 assistências. Que jogador absurdo. Mesmo na casa dos 50 jogos com a seleção na carreira, esse gênio não disputou uma Copa do Mundo. Falando em gênios, teve outros que ficariam de fora da Copa de 2010. Mas esse pode botar na conta do Dunga. Algum problema? Bom, pensei que tinha. Aqui as mais famosas ausências. Esses sim poderiam ter feito uma diferença, tanto que esse e se do Neymar e do Ganso vai ser algo que vai ser pra sempre lembrado. Porém, não foi só eles, teve outros casos de jogadores até mais experientes que podiam ter ido. É o caso do Adriano e também do Ronaldinho, que sim, tava já numa descendente na carreira, mas no pré-Copa começou a jogar bem no Milan, fazendo gol, voltando a ser o Ronaldinho do nível que a gente conheceu, mas não. A decisão do Dunga foi de que o grupo dele estava fechado e o gaúcho ficou tão triste que declarou que ele não viu nenhum jogo do Brasil na Copa. Pra ele merecia estar lá. Chateado é pouco. E a ausência tanto dele quanto a ausência do Neymar e do Ganso dá meio que pra explicar pelo mesmo motivo. Sendo justo, os três ficaram de fora, hoje a gente olhando é meio que um absurdo, só que na época a gente tem que entender que a seleção do Dunga vinha muito bem, fez uma ótima eliminatórias e também foi campeão da Copa das Confederações. O grupo dele tava meio que fechado. Sim, ele poderia ser mais maleável, Copa é momento, como a gente tá cansado de saber, e meio que foi isso que aconteceu com o Neymar e Ganso. E na época o Ganso era até mais provado que o Neymar, hein? Bom ressaltar. Os dois explodem mesmo naquele ano de 2010, talvez fosse sim os melhores jogadores em solo brasileiro naquele momento, só que o Dunga escolheu ser um pouco mais conservador e não decidiu pelo momento. Custou caro porque os dois jovens poderiam ter feito a diferença de certa forma e o mais experiente podia dividir o protagonismo e ser útil. Até porque também não estava tão velho assim. Aqui um erro do Dunga que não vai ser esquecido não. Em 2014 a coisa já volta a ser meio que justa. Os três que ficaram de fora dá pra discutir, mas nada de espetacular também. É um dos piores grupos que o Brasil já teve em Copa. Dá bastante pena do Neymar de ver que nos melhores momentos dele ele tinha essas companhias. Olha isso, que lista horrível. Talvez uma das piores que a gente já teve, e de experiente de seleção, o Felipão não chamou ninguém. Não vou falar do Ronaldinho porque já citei dele antes, mas aqui dava pra falar de novo. Um que podia chamar era o Kaká, mas ele já não tava tão firme na seleção nesse final. Foi nesse ciclo que ele sai do Real, de novo volta pro Milan, mas o próprio já não era tão esperado, tanto que no ciclo mesmo não participou no final. Era pra ter sido o cara que ia passar o bastão pro Neymar. Um que um pouco depois foi receber seu valor e nesse momento ficou de fora também foi o Coutinho. No caso dele estava bem no início de Liverpool, não era o Coutinho consolidado que a gente viu depois em 2016, 2017, mas já dava sinais claros. Era um jogador criativo, diferente, talvez pudesse ter sido uma alternativa ali quando o time travou. O nome que pra mim é mais discutível mesmo é o do Miranda. Vinha de uma temporada absurda no Atlético de Madrid, campeão espanhol, finalista de Champions League, jogando em altíssimo nível defensivo e mesmo assim ficou de fora. A gente levou Dante, que conhecia muito bem os alemães, e o Henrique. O Henrique jogou essa Copa. Ia ser o Miranda que podia ter evitado o 7-1? Não, mas ele podia estar lá. Nossa, percebi que eu passei da metade do vídeo e eu não perguntei até agora a opinião de você. Se você acha que essas ausências foram sim significativas e se faltou alguém que eu não citei. Vou aproveitar o momento e parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aqui tem muito vídeo, desde história a resumos da rodada, então por favor me ajuda aí. Dito isso, vamos pra próxima Copa do Mundo, que é uma que todo mundo já lembra com bastante clareza, a de 2018. Já dá pra perceber uma queda de nível. Aqui nenhum jogador mudaria aquele time, só merece ser citado. O Daniel Alves eu coloquei como uma ausência, mas ele estaria sim, o problema é que foi que ele se machucou. E lateral direito já fazem 8 anos que não temos nenhuma certeza. O Dani não jogou em 18, mas voltou em 22, mesmo que de forma questionável. Até outro dia a gente tava levando o Danilo, que tava sendo até capitão, tem o Wesley sim, mas é uma posição bem fraca. Aí os outros dois que dá pra citar são dois do Grêmio, que eram o atual campeão da Libertadores, mas também não sei se chegariam na Copa. O caso do Luan dá pra comentar, fez uma boa Olimpíadas em 16 e foi o rei da América em 2017, calando a boca de todo mundo. Chupa, Thiago Neves, seu cuzão! E em 2018 já inicia uma queda de rendimento que foi um declínio muito
muito rápido, tanto que hoje ele tem 32 anos e dá pra dizer que acabou a carreira, né? Não oficialmente, mas já tem bastante tempo que ele não tá em nenhum time e bastante tempo que ele não joga. O Arthur, vamos lá, talvez não tinha espaço nessa convocação, mas é interessante notar que no próximo ciclo, desde o começo, ele tava, então ele poderia ter sido um jogador importante. Acabou que ele realmente jogou bastante, era titular na Copa América de 2019, só que foi caindo de nível. Tô colocando ele como um dos melhores que ficaram de fora em 18, mas ele já não era um dos melhores a ficar de fora em 2022. As polêmicas que o Tite viveu foram mais ofensivas na Copa do Catar. A começar pelo Firmino, um jogador que vinha bem no Liverpool após um período em baixa. Firmino jogou no Liverpool? Talvez Firmino! Firmino! O Firmino! Tu não sabe O Firmino! Não, o jogou Firmino. não. Ele jogou no Ceará Esporte Clube. O Firmino Não, jogou no Ceará. jogou no Liverpool. Tu percebe a arrogância que tu fala de coisa que tu não sabe? Perguntar de novo, o Firmino. E era um jogador de uma característica única, mas vamos combinar que ele nunca soube usar o Firmino nem quando ele estava no auge. Na temporada anterior foram 16 participações em gol em 35 jogos, só que a parte da frente desse time era provavelmente a que tinha mais jogadores. Voltamos pro Coutinho, ele não deveria ir, mas ele acabou se machucando. Se ele tivesse bem, com certeza o Tite ia levar. Por azar ou sorte de outro, se machuca antes da Copa, fica fora de ritmo e sem condição de competir pela vaga. O último nome do nosso vídeo e o mais polêmico recentemente, o do Gabigol. Talvez o jogador mais desequilibrante do futebol brasileiro no ciclo como um todo. Fez o que fez em 2019, em 2020 também outro grande futebol apresentado e em 2022 foi obrigado a mudar de posição para jogar junto com o Pedro. O resultado foi mais uma vez campeão de quase tudo, gol na final da Libertadores e mais idolatria no Flamengo. Acontece que com o Tite ele nunca se deu bem. É verdade! Chegou assim a ser convocado algumas vezes, mas nunca com destaque. E bom, dá pra dizer que o Gabigol meio que foi acabando depois da Copa e o Tite sem dúvidas ajudou muito nisso. Atrapalhou ele de novo no Flamengo e hoje é difícil de acreditar no Gabigol. Mas em 2022 dá pra dizer que ele merecia. Gabigol que tá no Santos, justamente com a nossa grande dúvida pra 2026, que é o Neymar. Tava pensando quem mais de grande que pode ficar de fora, talvez um Endrick ou até o Gerson, mas nenhum que dá pra comparar com o Neymar. Talvez o único que se compare ao Neymar do vídeo inteiro seja o Romário que eu citei lá no começo. Óbvio, situações bem diferentes em questão de desempenho. Se o Ney for convocado, esse vídeo meio que se anula. Só que se ele não for, ele vai se unir aos craques ou não que eu citei aqui. É até injusto com ele a gente olhar como as coisas aconteceram. O Brasil perde o Ronaldinho muito cedo, um Kaká muito cedo e ninguém teve com ele nas Copas que ele podia ter brilhado. Talvez o melhor elenco foi o de 2022. Nem acho que esse ano seria melhor, tá? Mas seria a última chance e assim como os craques que não jogaram uma Copa depois dos 30, é bem possível que ele não vá. Fica pra você aí nos comentários. Dá pro Neymar ainda? Qual que é a sua opinião? Esperamos que caso ele não vá, aconteça como aconteceu com o Romário em 2002 e sejamos campeões. E caso ele vá, tenhamos o maior roteiro de filme do futebol brasileiro. Enfim, esses foram os melhores jogadores a ficar de fora de cada uma das últimas Copas.